Oi, crianças! Eu sou a Bia e esse é mais um episódio da EBD na TV. Hoje celebramos a Páscoa. Vemos em todos os lugares ovos coloridos, coelhinhos, que nos lembram uma data comemorativa. Mas não é engraçado que poucas pessoas falam qual é o motivo dessa comemoração? Nas lojas, na TV, no mercado, nós vemos muitos coelhinhos e ovos de chocolate. Mas hoje eu vou contar para vocês a verdadeira história da Páscoa. A Páscoa começou quando o povo de Israel se libertou do Egito. E essa tradição continuou por muitos anos, inclusive na época de Jesus. No início do seu ministério, Jesus escolheu 12 apóstolos para andarem com ele. Eles aprenderam muito com Jesus e eles sabiam que ele era o prometido Filho de Deus, que o povo de Israel esperava por muitos e muitos anos. Jesus muitas vezes disse: "O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e vão matá-lo. Depois de morto, ressuscitará em 3 dias." Agora, eles sabem que Jesus veio ao mundo por um objetivo: morrer em nosso lugar e receber o castigo por nossos pecados. No domingo, antes da Páscoa, Jesus e os apóstolos dormiram na casa de Lázaro, Marta e Maria, na cidade de Betânia, perto de Jerusalém. De manhã cedo, eles foram para Jerusalém. No caminho, Jesus chamou 2 deles e mandou que fossem na vila encontrar um jumentinho. Eles obedeceram e foram exatamente onde Jesus havia dito. Então, desamarraram o jumentinho e quando estavam indo embora, o dono dele chegou e perguntou: "Por que vocês estão levando embora meu jumentinho?" Eles responderam: "O Senhor mandou dizer que precisa dele. Depois ele vai te devolver." Então, eles levaram o jumentinho até Jesus, colocaram capas nas costas do animal e Jesus montou nele. Muitas pessoas estavam esperando Jesus chegar e foram encontrá-lo na entrada da cidade. Pegaram ramos de palmeiras e iam ao encontro dele cantando: "Hosana, Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor." Todos estavam dando boas-vindas a Jesus, o Messias, o prometido de Deus. Nesse momento, estava se cumprindo uma profecia lá do livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que foi escrita há 400 anos antes de Jesus nascer, que falava da vinda do Salvador prometido. Na quarta, antes da Páscoa, Jesus pregou um sermão sobre tudo o que ia acontecer no fim do mundo. Na quinta-feira já era a véspera de Páscoa. Lembram-se da história lá do Egito? Todas as famílias de Israel mataram um cordeiro, depois saíram da escravidão do Egito. Foi aí que a Páscoa se tornou a maior festa do povo judeu, porque aquele cordeiro representava o Cordeiro de Deus, que iria tirar o pecado do mundo. Os apóstolos ainda não sabiam onde ia acontecer a Páscoa. Jesus disse: "Vão, preparem a Páscoa." E eles responderam: "Aonde, Senhor?" Jesus explicou: "Quando entrarem na cidade, vocês vão ver um homem carregando um pote de água. Sigam e ele vai até uma casa. O dono vai mostrar onde vocês vão arrumar a mesa para comermos." E os apóstolos obedeceram cada ordem de Jesus. Quando todos estavam sentados à mesa, Jesus pegou o pão e o cálice, disse: "Tomai e comei, este é meu corpo. Este é meu sangue derramado para a remissão dos pecados." O profeta Zacarias escreveu no capítulo 11, versículo 12, sobre a traição que Jesus sofreria, mas fazia parte do plano perfeito de Deus. Durante a ceia de Páscoa, Jesus apontou que havia um traidor entre os apóstolos. Um a um foram se perguntando quem era, até que Jesus apontou para Judas, que havia recebido 30 moedas de prata para entregar Jesus às autoridades. Ao terminarem a ceia, eles foram ao Jardim das Oliveiras.
Chegando lá, Jesus chamou João, Pedro e Tiago para subirem no monte com ele. E Jesus abriu seu coração para os seus amigos. A minha alma está muito triste. No Getsemane, Jesus orou: Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Nesse momento, Jesus estava suando sangue por tamanha tristeza. E durante as suas orações, os seus amigos dormiam. Jesus teve que acordá-los 3 vezes. Quando Jesus voltou de suas orações, disse: O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levanta-se e vamos. Jesus foi levado pelos soldados até Caifás, que era o sumo sacerdote dos judeus. Lá, várias pessoas contaram mentiras contra Jesus. No dia seguinte, já era sexta-feira de Páscoa. Jesus ficou preso a noite inteira. Foi levado até o palácio de Pilatos, que é o governador romano. Ele foi interrogado na frente de muitas pessoas e elas gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! Ele tem que morrer! Depois, Jesus foi levado, dali amarraram novamente e começaram a bater muito nele. Colocaram uma coroa de espinhos afiados na cabeça de Jesus e vestiram com um manto vermelho e zombavam: Olha, o rei dos judeus! Depois, mesmo muito cansado, machucado e sangrando, além de não ter cometido nenhum crime, forçaram Jesus a andar pelas ruas de Jerusalém, levando uma pesada cruz em seus ombros, até um monte chamado Gólgota, e uma multidão o seguia. Quando chegaram lá, ele foi pregado numa cruz usando grandes pregos em suas mãos e seus pés. Estava chegando a hora em que Jesus morreria, para perdoar os meus e os seus pecados, recebendo sobre ele toda a ira de Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 14, diz que temos a redenção, o perdão dos nossos pecados por causa do sangue de Jesus derramado lá na cruz. O propósito da vinda de Jesus se cumpriu. Está consumado. Jesus está morto. Os nossos pecados estão perdoados, até aqueles que nem cometemos ainda. Depois de tudo isso, os soldados ainda tiravam sarro de Jesus. Eles jogavam dados para saber quem ficaria com as roupas que ele usava. O sábado estava começando. Precisavam tirar o corpo de Jesus da cruz. Para ter certeza que ele estava morto, um soldado romano furou o corpo de Jesus com uma lança. Um homem chamado José de Arimateia pediu a Pilatos permissão para sepultar o corpo de Jesus. E os discípulos estavam muito tristes. Como o mestre dele pode estar morto? Levaram Jesus enrolado em lençóis de linho, com muitos perfumes. Fecharam a sepultura com uma grande pedra e 2 soldados ficaram de guarda para que ninguém mexesse no corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, Maria e outras mulheres foram ver o túmulo de Jesus e tiveram uma grande surpresa. Ele estava aberto. Então apareceram 2 anjos e disseram: Ele não está aqui, ele ressuscitou, como havia dito. As mulheres voltaram para casa e contaram aos outros o que viram. Todos ficaram tão surpresos, tanto que alguns foram lá correndo para ver se era verdade. Sim, era verdade. O túmulo estava vazio. O corpo de Jesus não estava mais lá. Voltaram para casa e estavam se perguntando o que tinha acontecido. Então, algo maravilhoso aconteceu. Jesus apareceu na frente de todos eles e disse: A paz seja convosco. Jesus está vivo, ele ressuscitou, disseram eles felizes. Estavam tão felizes porque Jesus havia vencido a morte, pois ele é de fato o Filho de Deus vivo, que nos ama, que nos salvou e nos perdoou. Então, crianças, esta é a verdadeira história da Páscoa. Jesus está vivo, é o nosso Salvador, cumpriu com todas as profecias, cumpriu com o seu objetivo de nos salvar da condenação eterna. Deus nos ama e é por isso
que ele deu seu único filho por mim e por vocês, para que pudéssemos viver para sempre, assim como Jesus. Agora, vamos ver um versículo para a gente poder decorar durante essa semana? Ele está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, na segunda parte do versículo 3 e depois do versículo 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Agora vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigada por esse domingo de Páscoa. Te agradecemos porque estamos com as nossas famílias e te agradecemos porque lembramos da tua história. Lembramos que o Senhor deu seu único filho para nos salvar e com o sangue dele lavou todos os nossos pecados. Te agradecemos e esperamos a sua volta. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças! Boa Páscoa para vocês!